Olá, a BitCiência está de volta. E nessa edição, temos o quadro Vida de Cientista, sobre a professora Mônica Calazans, coordenadora da pós-graduação do curso de Odontologia. Também teremos uma matéria sobre o acelerador de partículas aqui da UF. Além disso, continuaremos discutindo a importância do ensino de ciências e as diferentes maneiras de encantar e despertar a curiosidade das crianças. E por falar em crianças, receberemos no programa de hoje o coordenador do projeto GCRIP, um jogo de estímulo a crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar. Também teremos o último episódio da série Bit Sensações. A BitCiência Está no ar. E começamos essa edição conhecendo o trabalho das professoras Simone Salomão e Marise Amaral, da Faculdade de Educação. As duas integram a equipe do Laboratório Estudo de Ciência. Ali, entre outras atividades, as duas pesquisam formas diferentes de ensinar ciências biológicas para as crianças. E você vai conhecer agora um desses projetos. É o curso Ciência na Educação Infantil e Primeira Série do Ensino Fundamental. O curso é destinado a professores e alunos da licenciatura. Vamos ver? Com a intenção de aprimorar as técnicas do ensino de educação à criança, o Laboratório de Ensino de Ciências, que pertence à Faculdade de Ciências Biológicas da UF, criou em 2010 um projeto de extensão que tem como foco este aprendizado. O curso de Ensino em Ciências na Educação Infantil, em parceria com o Programa de Alfabetização e Leitura, acontece uma vez por semestre e já está na sua 3ª edição. Desenvolvendo trabalhos práticos e experimentais, o curso tem como objetivo discutir as atividades e recursos que ajudam na formação continuada dos professores. É um curso voltado para professores das séries iniciais e é um curso que tem o objetivo de trazer para a discussão e trocar com os professores algumas temáticas que já estão na escola, e que já são mais comuns nessas séries, que é a questão de trabalhar com as coleções, com os experimentos, com os modelos, mas ao mesmo tempo potencializar isso. Então a gente tenta, principalmente pelas séries iniciais, que a grande questão é a questão da linguagem, seja o português, seja a questão da matemática, a gente tenta mostrar que as ciências, o ensino de ciências é uma oportunidade também para trabalhar com linguagem, para trabalhar com quantificação. E com os professores a gente faz tem alguns momentos que a gente faz uma discussão um pouco direcionada às produções da mídia também, além dessas coisas como usar as coisas que as crianças estão vendo, desenhos infantis, vídeos, jogos, para discutir conteúdos de ciência também. As crianças de hoje já vêm para a escola com muita informação, inclusive de temas científicos, que circulam pela mídia, têm as suas concepções anteriores, então a gente já pode se valer disso, desse interesse natural que elas têm pelos temas de natureza, de corpo humano. O desafio é como a gente faz para linkar esse interesse, esse conhecimento prévio com as crianças de uma informação mais científica, de um conteúdo mais científico. E o que a gente tem defendido e procurado atender é que o ensino de ciências na educação infantil e nas séries iniciais, ele tem que tentar ser feito numa dimensão mais processual, da criança ter experiências e vivenciar atividades próprias do fazer científico, não tão focado no conteúdo, não é passar muita informação e muito conteúdo, é promover atividades nas quais ela possa descrever, observar, formular hipóteses, produzir linguagem, coisas próprias do universo científico. Então, o desafio é preparar atividades que explorem essas dimensões. O laboratório é dividido em 3 frentes. Inicialmente, os bolsistas vão até as escolas, aonde desenvolvem projetos semanalmente, com material cedido pelo laboratório. A segunda frente é o projeto Jalequinho, quando as escolas agendam visitas e levam seus alunos até o laboratório. Por fim, existe o curso de extensão, que traz questões não colocadas juntos com a ciência, como linguagem, poesia e cultura para dentro da sala de aula. Eu acredito que, como a gente está estudando hoje metodologias diferentes, com essa coisa de construir o conhecimento, como eu estava conversando com ela, a respeito das próprias experiências das crianças, buscar através das crianças o próprio conhecimento. E isso a gente está tentando buscar isso
e levar isso para a escola, para a educação, trazendo um pouco do conhecimento das crianças, da sua vivência, para a partir disso fazer esse conhecimento, né, acontecer, né, uma construção junto o professor com o aluno. E a gente recebe, né, a visita das crianças, dos alunos, e tenta passar um pouco da biologia disso para eles, né? Então, através dessa visita, a gente vê o que eles sabem, o que eles gostam, as curiosidades, o que eles não sabem, e a partir daí a gente vai explicando com esses preconceitos um pouquinho dessa biologia. Eu acho que a ciência ela tem muito a evoluir ainda dentro do colégio, assim, a forma como é abordada, a forma como o professor leva esse tema para dentro da sala de aula, porque as crianças elas têm um potencial enorme. Então, se isso é trabalhado, se o que elas já sabem é reconhecido e é o ponto de partida, acho que o professor e os alunos só têm a ganhar. A professora de Biologia, Carla Soares, formada pela UF, foi bolsista do projeto desde a sua criação. E por acreditar na importância desse trabalho para a formação do professor, ainda mantém o vínculo com o curso. Eu vejo que o interesse parte muito deles, então assim, a curiosidade, o interesse por saber as coisas ao redor que eles têm já parte muito deles, então o ensino ele é muito facilitado por isso. Então não é um ensino de português ou matemática no qual eu tenho que inserir para eles conceitos. Na verdade, ele já vem com perguntas, então é muito mais uma conversa onde eu converso com eles e a partir de alguns termos eu vou ensinando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então é mais uma conversa do que um ensino, uma coisa mais distante, no caso. Pelo menos é assim que eu procuro atuar com eles, que são crianças e conversam muito mais do que ficam parados numa aula, mais, no caso, metódica, entendeu? O mais difícil é quando a gente não tem a prática, né? A teoria. Mas quando tem a prática, que você tem todo esse movimento, né? Esse material, acho que fica tudo mais fácil para a criança. Nas próximas edições do programa, nós vamos mostrar outras atividades do Laboratório Estudos de Ciência. Acompanhem. E a BitCiência continua com o quadro Vida de Cientista. Dessa vez, a nossa cientista é a professora Mônica Calazans, da Faculdade de Odontologia. Verdade. A pesquisa dela é relacionada a implantes e substitutos ósseos. Com vocês, Mônica Calazans. A professora e dentista Mônica Calazans tem pesquisas na área de saúde, em estudos pré-clínicos e clínicos relacionados ao reparo de tecido ósseo. Ela e sua equipe testam biomateriais, em particular implantes metálicos e substitutos ósseos. Além disso, ela dá aula de cirurgia bucal aqui na UF. Então aqui a gente processa todo o material, tanto osso quanto partes moles, que a gente obtém das nossas pesquisas. Então, nós trabalhamos, nossa linha de pesquisa com material substituto ósseo, material que está sendo desenvolvido e cada vez mais aperfeiçoado para aplicação em humanos. A gente trabalha em parceria com o grupo do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. Esses materiais são materiais sintéticos que são desenvolvidos no CBPF e nós trazemos para cá para fazer os testes. Geralmente o primeiro teste que nós começamos são os estudos in vitro, que é feito na unidade de pesquisa clínica com o professor Gutenberg e Alves, lá no Antônio Pedro. O material passou pelo teste in vitro e mostrou que ele é compatível com as células, ele é citocompatível, então o próximo passo para o estudo é a avaliação no ambiente biológico, ou seja, dentro do animal. O laboratório que a gente está indo agora é um laboratório chamado Laboratório de Experimentação Animal, que fica dentro do núcleo de animais de laboratório. Então é um laboratório exclusivamente de roedores. Para os testes de biomateriais e implantes, nós trabalhamos com roedores aqui em Niterói, que são camundongos e ratos, e trabalhamos também com animais de grande porte, que são os carneiros, as ovelhas, e os de médio porte, que são os coelhos. Mas eles não ficam aqui, eles ficam na fazenda escola da Faculdade de Veterinária da UF, em Cachoeira de Macacu. Aqui nós trabalhamos com roedores, então aqui vocês podem ver, são mini isoladores, o nome dessa caixinha aqui é um mini isolador, e aqui cada caixinha tem o nome do aluno, esse aqui é o meu mestrando Gabriel. Se você percebeu, o dorso dele, as costas dele estão raspadinhas. A gente faz a tricotomia, né, tira o pelo, faz uma incisão e coloca o biomaterial no subcutâneo dele, para fazer uma avaliação de biocompatibilidade do biomaterial. Esse aqui a gente faz extração de dente, nós fazemos cirurgia na calvária deles e na tíbia e no fêmur. Como médico veterinário responsável do biotério aqui de experimentação,
A minha missão, basicamente, é cuidar do bem-estar desses animais no que diz respeito ao alojamento deles, à alimentação e também cuidando da sanidade desses animais e principalmente do bem-estar na pesquisa propriamente dita, no pré, no trans e no pós-operatório. Os cientistas que usam animais, eles costumam receber muitas críticas, né? Isso. Como é que você lida com isso? Tem algumas situações que você não tem como utilizar os métodos alternativos. O método alternativo está cada vez mais se desenvolvendo, mas está longe de chegar numa situação ideal, né? O que a gente tenta buscar é reduzir o número de animais, promover o melhor bem-estar para eles. Tudo isso que nós fazemos aqui, antes de a gente iniciar esse estudo, passa por um comitê de ética institucional da universidade e depois que você obtém as amostras após a eutanásia, essas carcaças dos animais são cremadas, né, numa empresa própria para isso, e as amostras que a gente obteve do material vai para o laboratório para o processamento histológico. Depois que você faz o teste, você traz as amostras para cá, para esse laboratório, onde a gente faz um processamento histológico, né? Geralmente o osso a gente trabalha com esse equipamento novo que faz as inclusões em resina. Aqui tem um exemplo de um dente e aqui é um fragmento de um implante dentário dentro de um osso. Isso aqui é uma tíbia de coelho, onde a gente faz o processamento para depois você fazer a análise no microscópio. Aí você faz a análise da imagem, entendeu? Então você vai ver como é que integrou o parafuso, como integrou o biomaterial ao osso do animal através dessa contagem de área de osso novo em volta do material. Então um material que não tem um resultado favorável é aquele material que tem muito tecido inflamatório, necrose em volta dele, ou seja, ele não foi compatível com o meio biológico. Aquele material bom, que você tem um resultado favorável, é aquele material que você implantou e num tempo curto, né, você tem uma formação de osso grande ali em volta dele. Qual é o nível no Brasil do uso médico desses enxertos e do acesso assim, à população? Olha, o uso aqui no Brasil é muito grande, assim, a gente tem vários estudos, vários trabalhos, vários materiais, né? Inicialmente, quando a gente começou a trabalhar com regeneração óssea, o que era mais disponível aqui no Brasil eram os produtos importados, né? Hoje a gente já tem substitutos ósseos, já há alguns anos, que são de indústria nacional, mas ainda tem um custo relativamente alto. Então, nós, inclusive, no final do ano passado, nós tivemos um projeto aqui do nosso grupo, que eu coordenei, que foi o projeto do edital da FAPESP, chamado PPSUS, que é Programa para o SUS. Então, nesse edital, a FAPESP estimula a desenvolverem produtos, técnicas, materiais que possam ser aplicados ao SUS. A nossa proposta para esse projeto é utilizar esse material em larga escala em uso humano, né, para, em algum momento, poder ser acessível a todos usuários do SUS. Como eu falei, a gente trabalha aqui no laboratório em equipe, é um grupo, né, de pesquisa. Nesse nosso grupo a gente tem desde os pesquisadores, que são os professores da universidade, temos os alunos de doutorado, aqui a Adriana e a Suelen são alunos de doutorado. E eu fui entrando nesse grupo, fui sendo apresentada para o pessoal, a gente começou a trabalhar junto e foi então que eu consegui ingressar no mestrado de clínica odontológica que tem aqui na universidade. Durante o ano passado eu cursei esse mestrado e também através da universidade eu consegui um projeto de intercâmbio chamado Interbone, onde eu passei 4 meses na Itália. E lá a gente trouxe muitas técnicas diferenciadas que a gente pode aplicar aqui. Eu desenvolvi um trabalho com animais transgênicos lá, onde a gente aplicou o biomaterial que é produzido aqui pelo CBPF, que a gente caracteriza aqui, para testar naqueles animais transgênicos que têm ausência de inflamação. Nós podemos trazer as amostras para cá, para processar as amostras aqui, e é daqui que vai sair os resultados. Então, a gente está colhendo bons frutos. Eu acho que o grupo é como é, pelas pessoas que estão à frente, e a gente vai se espelhando neles, apesar da amizade, tem um respeito muito grande, né, pela posição que ela está hoje,
e a gente tenta colaborar, né, Suelen? Aí eu acho que com amigo a coisa caminha, né? Então, aqui no laboratório, a minha função é mais a parte de análise histológica de todo esse material e trazendo pessoas novas, como a Suelen disse, a iniciação científica está vindo, a gente tem que inocular neles esse vírus da pesquisa. A gente tem que ter substituto, né? Que adianta isso daqui sem a gente poder botar a bola para frente. Onde que você fez a graduação? Como é que você veio parar aqui na UF? Olha, eu sou professora, eu sou professora aqui da UF desde 1994, né? Quando abri o concurso aqui na UF, eu vim para cá e eu sempre gostei muito da área de pesquisa. Desde que eu me formei, eu fiz logo em seguida o curso de especialização em cirurgia na UFRJ. Ingressei de imediato para o mestrado também em cirurgia na UFRJ. E aí eu dei um intervalo entre o mestrado e o doutorado porque eu tive 3 filhos. Então, quando os meninos já estavam um pouquinho mais crescidos e mais independentes, eu resolvi voltar para o doutorado, que era sempre o meu objetivo. E como é que é conciliar ser mãe de 3 filhos, e dar aula na clínica? Olha, é difícil porque a pesquisa ela envolve muito a gente aqui de segunda a sexta e envolve a gente no sábado, domingo e feriados. Não tem jeito que você vai ler uma tese no fim de semana, você vai corrigir. Esse fim de semana, por exemplo, eu tive 16 projetos de PIBIC e CNPq para avaliar. Então, eu tenho minhas 40 horas aqui e mais umas 20 horas em casa, porque... A rotina é puxada. É puxada. E em casa tem os 3 filhos, tem o marido, que também é professor da UF, né? Ele é de outra disciplina da ortodontia, mas também é professor. Então, a gente está sempre, né? Um entende o outro. Você sempre quis ser dentista? Como é que você escolheu a odontologia? Eu sempre, desde pequena, tinha muita afinidade com o meu dentista. Eu era muito cuidadosa com meus dentes quando eu era pequena. E eu acho que isso aqui foi me motivando mais a fazer odontologia. E aí, depois que a gente começa, aí é uma paixão, né? Você não quer mais saber de mais nada, a não ser odontologia. E agora nós estamos num momento que estamos aplicando esse material no humano, né? São estudos clínicos, onde são realizados aqui na clínica da Faculdade de Odontologia. Esse estudo o edital que nós ganhamos foi o edital Ensaios Clínicos da FAPERJ, que nos deu recursos financeiros para desenvolver essa pesquisa. Então, são voluntários de pesquisa que vêm exclusivamente aqui para fazer a implantação desse material novo. Esse aqui é o Marlon, é o aluno de iniciação científica. Ele é bolsista da FAPERJ e também é monitor da disciplina de cirurgia. Ele já opera os animais com os alunos do mestrado, que a proposta da pós-graduação e do pesquisador é você fazer esse link, que é o doutorando com mestrando e alunos de IC. Então, essa é a tríade, né, ideal. Pô, a Mônica, eu falei, aqui ela sempre me ajudou, tanto quando eu passei pela disciplina, com projeto de iniciação, atenção aqui dentro da clínica. Eu acho que nós aqui dentro da universidade trabalhando com pesquisa, o que a gente sempre procura, ou deveria procurar, né, depois de pesquisa, é em algum momento poder retribuir todo esse investimento que todas as agências de fomento fazem, investem nas nossas pesquisas, e retribuir isso de forma no nosso caso, um produto, um biomaterial para uso maciço da população, beneficiar a sociedade em função de todo um investimento financeiro que tem acontecido, né, no nosso grupo de pesquisa. Acho que todos os pesquisadores visam isso e almejam o retorno, a retribuição para a sociedade de alguma coisa que a gente recebeu de fomento. Como vocês viram, existem muitas etapas até o implante ser aprovado e nós podermos usá-los. Vale ressaltar também que o grupo de pesquisa faz parte da rede de bioengenharia do estado do Rio de Janeiro, composta por órgãos e instituições de ensino, como o IMETRO, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, a UFRJ e o Instituto Militar de Engenharia, o IME. E essas instituições analisam juntas dados e amostras, compartilhando as informações e até mesmo usando os laboratórios um dos outros. Além das pesquisas, o laboratório, junto com as clínicas do curso de odontologia, atende os pacientes que procuram a faculdade para cuidar da saúde bucal. E quem precisar de tratamento, é só procurar a faculdade no campus do Valonguinho. E não vá pensando que esse bloco acabou não. Agora vamos falar de física nuclear. Você sabe o que é um acelerador de partículas? Por fora parece grandes túneis, que podem ser retos ou em forma de anel, e ter vários quilômetros de extensão.
Dentro deles, as partículas que compõem os átomos são aceleradas a velocidades próximas à da luz. Durante o trajeto, pelo grande túnel, elas se chocam e dividem, para os cientistas entenderem melhor os componentes da matéria. O maior acelerador de partículas é o LHC, sigla em inglês para Grande Colisor de Hadrons, instalado perto de Genebra, na Suíça. Mas temos um bem mais perto do que você imagina, aqui na UF. Adquirido pelo Instituto de Física da UF em 2012, o acelerador de partículas foi encomendado por uma empresa norte-americana para fazer análises e experimentos com carbono. Conversamos com o coordenador do projeto, Paulo Roberto Gomes, que vai explicar melhor como o dispositivo funciona. É com você, Raíssa. Estamos no laboratório do acelerador AMS, no Instituto de Física da UF, com o professor Paulo, que vai mostrar como funciona o acelerador de partículas. Bom, vou começar falando o que é AMS, né? O termo em português é espectrometria de massa com aceleradores. AMS é a sigla disso em inglês. E a gente pode dizer que é um carbono 14 AMS, porque é um acelerador feito especificamente para trabalhar com carbono 14. Então, nós estamos aqui na salinha de controle, que é algo pequeno, já nós vamos ver o acelerador, mas só para vocês já terem uma noção, logo aqui ao lado tem o painel de controle, que é da onde todo o controle, a gente não entra lá na outra sala enquanto está tudo funcionando. Não é que não possa entrar, mas todo o controle é feito por aqui. Tá? E depois tem um computador associado que também faz com que, uma vez que a gente tire os dados lá no acelerador, automaticamente a gente tem os resultados saindo daqui. Esse é um processo bastante rápido e tudo automatizado. Então vamos entrar lá na sala do acelerador. Desde sua chegada na universidade em 2012, o equipamento tem sido utilizado para fazer datação, ou seja, descobrir a idade que as amostras possuem. O trabalho envolve outras áreas do conhecimento, como biologia marinha e arqueologia. O equipamento custou US$ 1,5 milhão, que foram obtidos por meio do FINEP, empresa pública que financia projetos tecnológicos. A empresa norte-americana National Electrostatics Corporation foi responsável pela construção, que durou 1 ano e meio para ficar pronta, e depois, na universidade, mais 1 mês para ser montado. Apesar do alto custo, Paulo comenta que há muitos benefícios com a aquisição desse equipamento. O que ocorre é o seguinte: as pessoas ou os grupos de pesquisa das várias áreas que querem usar essa técnica para fazer seus trabalhos, tipo datação ou rastreamento de elementos, normalmente mandavam tudo para fora. E o custo era cerca de $1.000 por amostra. Em muitos projetos, você precisa analisar dezenas de amostras. E o pessoal não tinha dinheiro. Por isso que era uma técnica bastante usada no resto do mundo e pouco no Brasil, porque ninguém tem tanto dinheiro assim. Aqui conosco, a gente faz tudo aqui. E não cobra. Tudo que a gente pede um dinheirinho do material que a gente vai usar e gastar, porque a gente também não tem uma fonte limitada de recursos. Com isso, a gente está aumentando, já começou a aumentar, um fator 10 ou 30 do número de grupos de pesquisa no Brasil, ou latino-americanos, que tem argentinos também já trabalhando com a gente, chilenos, interessados em trabalhar com a gente. Então, para o Brasil, ou para a América Latina, o desenvolvimento vai ser enorme. O que nós queremos fazer aqui é fundamental que o acelerador seja completamente estável, porque nós vamos medir uma razão entre quanto de carbono 14 tem numa determinada amostra e quanto de carbono 13 ou 12, que são os estáveis. Essa razão vai dizer a gente qual a idade daquela amostra. Então, para isso, é fundamental que o acelerador seja completamente estável para a gente poder, senão está passando o carbono 14, depois passa o 12 e a corrente muda, aí não serve para nada. Por outro lado, a gente não precisa ter uma energia tão grande quanto é necessário para fazer uma reação nuclear. Então, esse daí são 250 kV que a gente acelera. Pode parecer muito para um acelerador, é até pouco, mas, como eu falei, a gente não precisa energia mais do que isso.
Além de resultados práticos, o acelerador tem contribuído para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas entre os estudantes de graduação, pós-graduação e professores da universidade. Nós temos aqui atualmente 2 projetos sendo feitos que envolvem o acelerador, né, especificamente. Um é relacionado aos sambaquis, são ocupações pré-históricas que tem no nosso litoral. E a gente, com o acelerador, a gente consegue datar, a gente consegue saber a época em que essas ocupações ocorreram, né? O segundo projeto que a gente tem é um projeto sobre o entendimento melhor de um fenômeno que ocorre na nossa costa, que se chama a ressurgência de Cabo Frio, como ela é conhecida. O carbono 14, a assinatura do carbono 14 nessas águas, que é feita através do AMS, tem assim fornecido resultados muito interessantes para a gente, para entender melhor esse fenômeno. A gente já está tendo que preparar mais amostras do que preparava, com isso a gente já conseguiu recursos para fazer mais, porque muitas vezes o acelerador fica parado, porque a gente leva muito mais tempo preparando 40 amostras para botar no acelerador do que analisando essas 40 amostras. Então a gente agora está multiplicando essas formas de preparar a amostra para poder dar conta do máximo possível de projetos de pesquisa. Então, tem gente no grupo que acha que a gente tem que fazer propaganda, eu prefiro até não fazer, porque a gente já não está dando conta de tanta gente procurando a gente para fazer esses projetos. Então, realmente, para nós, aqui da UF, foi muito importante a aquisição desse aparelho, porque realmente viabilizou coisas que a execução de trabalhos que sem isso, sem esse aparelho, a gente não conseguiria. E agora vamos fazer um rápido intervalo. Mas já voltamos. Voltamos do intervalo com uma entrevista com o professor de Ciências da Computação da UFABC, André Luiz Brandão, que coordena o projeto GCRIP, Jogo de Estímulo à Criança com Síndrome de Down em Idade Pré-Escolar. O projeto começou com o edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro em 2008, quando André começou o doutorado em computação aqui na UF. Boa parte da equipe foi composta por alunos de graduação e pós-graduação. No ano passado, fizemos uma reportagem sobre o GCRIP. Ele foi desenvolvido para atender às necessidades das crianças com síndrome de Down, com operações interativas e imitação de gestos através de música e dança. Além disso, o personagem principal, Betinho, tem feições de uma criança com síndrome de Down. Confira um trecho da matéria. Batizado de GCRIP, o jogo é direcionado às crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar. Para Cristina Delu, coordenadora do curso de especialização da Educação Especial Inclusiva, o sucesso nacional e internacional deve-se à criatividade e inovação da proposta. Um jogo para criança com síndrome de Down certamente vai alcançar um público numericamente muito menor. Mas, no entanto, é um público que nunca foi atingido. O Brasil saiu à frente mais uma vez e, quem sabe, a gente consegue dar uma grande contribuição com esse jogo. O jogo recebeu 2 prêmios, o de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e o de 2º Encontro de Tecnologia Cidadã, em Guarulhos.
Lembrando que você pode assistir a matéria completa no nosso site. E para saber mais sobre o GCRIP, vamos conversar agora com o professor André. Olá, tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo bem. Primeiro eu queria saber como é que surgiu a ideia de criar o GCRIP. O GCRIP surgiu principalmente do fato de eu ser filho e irmão de fonoaudiólogas que já utilizavam jogos digitais para trabalhar pessoas com necessidades especiais. E entre essas pessoas especiais estava a síndrome de Down. Como eu tenho a formação de ciência e computação, aqui no Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de concretizar uma ideia que seria desenvolver jogos também voltados para pessoas com necessidades especiais. E você tem contato com pessoas com síndrome de Down? Teve durante o processo? Durante o processo de desenvolvimento do primeiro jogo, sim, porque nós tínhamos que fazer testes para saber se o que nós estávamos fazendo realmente fazia algum sentido. Então, alguns ajustes foram sendo feitos no decorrer do desenvolvimento do jogo. Então, esse foi um primeiro contato. Após o lançamento do jogo, então ainda tive mais oportunidades para levar adiante os testes, que foi na PAI de Niterói e algumas escolas do Rio de Janeiro. E como é que foi a reação das crianças com o jogo? A reação é bastante surpreendente, pelo menos no meu ponto de vista, porque eu sou da ciência e computação, não estou acostumado a ver esse tipo de coisa, que foi uma ideia de ver que o GCRIP não é só um jogo inclusivo no sentido digital, mas é inclusivo no sentido social. Então, no momento de diversão, as crianças se divertem de uma forma bastante igualitária. E isso foi bastante gratificante para poder observar. E você começou esse trabalho aqui na UF, né? E como é que agora está sendo... Como é que você está fazendo as pesquisas na UFABC? Isso. Após a finalização do meu doutorado, eu busquei levar adiante o desenvolvimento de pesquisas para pessoas com necessidades especiais e levar o nome GCRIP adiante. Então, eu terminei meu doutorado, busquei uma bolsa de pós-doutorado e a universidade que eu busquei foi a Universidade Federal do ABC. Nas minhas pesquisas de pós-doutorado, eu levei adiante uma questão de desenvolvimento de jogos inclusivos e para todos, ou seja, no sentido universal, tanto no sentido de necessidades especiais, como também no sentido social. Então, esse estava sendo o meu foco no pós-doc. Nesse processo, eu consegui passar no concurso para poder levar adiante agora com o papel de professor de Universidade Federal. E já tem alunos se envolvendo com o projeto? Como é que tá? Ainda não tomei posse ainda na universidade, mas a ideia é poder levar adiante não só pessoas com síndrome de Down, mas outros perfis, por exemplo, idosos, afásicos, e levar adiante um amadurecimento maior do que é o significado hoje do GCRIP, que são jogos especiais, jogos de estímulo criados para pessoas especiais. E como é que está o desenvolvimento do GCRIP 2? O GCRIP 2, ele é uma oportunidade que surgiu um edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com uma empresa chamada Null Pointer. No momento está em desenvolvimento e ele inclui 3 novas habilidades cognitivas a serem estimuladas. No momento está todo sendo feito à distância e não está sendo inserido totalmente numa universidade. Então existe uma parceria entre o meio acadêmico e o mundo corporativo. Então essa é uma novidade de experimentação dentro do GCRIP 2 que está em desenvolvimento agora. E ele também vai ser gratuito como o primeiro? Será gratuito também e também procuraremos, além de estar disponível nas plataformas Windows e Mac, como era o GCRIP 1, estará também disponível no Linux, que foi também uma das solicitações, principalmente de APAES e de organizações não governamentais que têm bastante acesso a esse sistema operacional. Então, também, além disso, teríamos a vontade de disponibilizar não só em português, mas como espanhol e inglês, porque na primeira experiência do GCRIP 1, nós tivemos a experiência de colocar ele disponível em 5 idiomas, né? Então, além desses 3 que eu falei, em alemão e turco, para tentar buscar não só ajudar pessoas fora do Brasil, mas como buscar parcerias internacionais para levar adiante também estudos de cultura, o quanto que impacta a aplicação de um jogo que é feito no Brasil em outra cultura, para ver se alguma adaptação deve ser feita para ter o mesmo efeito positivo.
E vocês têm apoio assim, de psicólogos, de pessoas de outras áreas para fazer o jogo? Como é que é essa interdisciplinaridade? Como eu falei, eu sou filho e irmão de fonoaudiólogos, então esse é um contato que eu tenho aí bastante a longo prazo. Então continuarei esse contato e também na nova universidade também tem fonoaudiólogas, tem psicólogas e agora, como eu recém estou iniciando os trabalhos, eu estou numa fase de amadurecimento, de conhecimento das pessoas que estão na universidade para eu fazer a parceria e levar adiante o desenvolvimento de jogos. E já tem alguma previsão do lançamento do GCRIP 2? O GCRIP 2 será lançado no segundo semestre de 2014, esse ano, mas ainda não posso precisar uma data específica, porque até lá, assim como foi feito no GCRIP 1, no GCRIP 2 nós teremos que experimentar, teremos que fazer testes para verificar se alguma adaptação será necessária. Com certeza será necessário, porque a gente nunca acerta de primeira. Então, por isso eu não posso dizer uma data, um dia específico. Mas posso dizer que no segundo semestre de 2014 teremos novidades. Obrigada, então, professor, pela entrevista. E em breve, então, nós anunciaremos o segundo GCRIP. E agora, vamos mostrar rapidamente uma visita bacana que aconteceu no IACS. Trata-se do professor José Antônio Martinuso, que está concluindo uma pesquisa de pós-doutorado realizada no programa de pós-graduação em mídia cotidiana e que teve a supervisão da professora Renata Rezende. Bom, a pesquisa que eu fiz aqui junto ao programa de pós-graduação em mídia cotidiano é sobre a relação entre a formação da opinião e as redes sociais. Eu estudei o Facebook. A minha ideia era pesquisar junto aos usuários do Facebook se os conteúdos que circulam no Facebook, se as opiniões que circulam no Facebook, elas interferem no processo de formação da opinião pessoal desses usuários, desses internautas. Aí eu fiz uma série de 16 perguntas, questionando desde a influência desse processo, a confiabilidade, se eles enxergam que há líderes de opinião lá dentro, os principais temas que eles discutem lá dentro da rede, quais as outras mídias que eles utilizam para discutir essas opiniões ou esses assuntos a partir da rede e dentro da rede. Então, a ideia geral é tentar entender como que uma rede social participa da formação da opinião pessoal dos internautas. Eu escolhi esse programa porque é um programa de pós-graduação dedicado a dois campos que a minha pesquisa contempla, que é o cotidiano, ou seja, a opinião é aquilo que movimenta o cotidiano, e a participação de uma mídia específica que é a internet, a rede social, o Facebook, ou seja, a área de concentração do programa aqui da UF respondia às demandas, às perguntas que eu fazia na minha pesquisa. E chegamos ao fim dessa edição, que será fechada em grande estilo com o último episódio da série Beat Sensações. O tema desta edição é o prazer. Que tal entender um pouquinho por que sentimos prazer em certas coisas e por que algumas situações que parecem estranhas para alguns podem ser prazerosas para outros? E que tal também discutirmos um dos maiores prazeres da vida? Sexo? Claro, mas tem ainda outros prazeres, como comer, dormir, comprar. E alguns bem exóticos, acredite. Então, vamos conferir. Prazer, uma sensação de bem-estar que todo mundo gosta de sentir. Não é à toa que os gregos criaram o hedonismo, uma teoria filosófica moral que também influenciou a literatura e que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. Em seu surgimento, o hedonismo significava prazeres momentâneos. Já na filosofia moderna, tem uma concepção mais ampla, como a felicidade. Mas e você? O que te dá prazer? Está nas coisas mais simples, né? Por exemplo, um beijo, um selinho da sua namorada. Eu gosto muito de comer. Se for chocolate, então, doce. Bom, eu sinto muito prazer em dormir. Gosto muito de praticar esportes, eu gosto de jogar futebol. Uma coisa que me dá muito prazer é cozinhar. Uma coisa que eu gosto muito é de sair com os meus amigos, assim, de noite. Comer coisa gostosa. O nome desse sistema que controla as emoções, o prazer e a manutenção da vida, como a fome, a sexualidade e todas as questões de prazer para manutenção da vida, é feito pelo sistema límbico. Só que no homem, que é um animal, um mamífero superior, mais desenvolvido, há um controle cerebral, porque o homem teve o desenvolvimento do neocórtex, que são os hemisférios cerebrais.
o que significa que, embora você tenha reações de manutenção da vida, como a fome, a reprodução, isso não pode ser feito a qualquer momento, a qualquer hora, de uma maneira mais organizada. Não é só você ter fome, você vai quebrar o vidro de uma padaria e vai pegar o pão e vai comer. Você tem a razão, e essa razão é feita pelo nossos hemisférios cerebrais, principalmente a região frontal, os lobos frontais, que vão controlar esses instintos. Que o prazer fica tão marcante. No sistema límbico tem também uma região chamada hipocampo, onde fica registrada memória. Então o que isso quer dizer? Se eu faço uma atividade que me cause muito prazer ou que me cause desprazer, essa informação fica registrada. É claro que não dá para deixar de lado o prazer sexual. Através de terminações nervosas, o cérebro responde ao contato da pele e dos músculos, provocando espasmos e contrações prazerosas. Muitos casais frequentam as sex shops para apimentar a relação. Quem trabalha no ramo afirma que a maioria dos clientes são pessoas casadas. Além dos brinquedinhos, as fantasias, calcinhas e cuecas diferentes são os itens mais procurados. O sexo em si, ele é uma atividade física, onde, como numa atividade física, numa academia, você tem a liberação também de hormônios no corpo que vão produzir sensação de bem-estar a nível geral. Não só relacionada ao ato sexual, mas às vezes só todo ato de conquista. Porque a sedução também mexe com a questão da autoestima, né? Com toda a questão da vaidade, e isso também causa prazer. E os prazeres estranhos, que levam o nome de fetiche? Os boobers, por exemplo, têm fetiche por goma de mascar. Para eles, grudar chiclete embaixo da carteira pode ser tão prazeroso quanto um ato sexual. Também não são tão raras assim pessoas com fetiche por axilas. Esquisito? Como qualquer sensação, o prazer é subjetivo. O que pode te dar prazer pode não dar ao outro e vice-versa. O prazer também pode ser obtido através de outras atividades, como exercício físico, leitura, escuta de uma música, o relacionamento com outras pessoas. Então, a sensação de prazer, ela é proporcionada por ativação de áreas cerebrais a partir de estímulos. Bom, quando eu estou muito nervosa, muito ansiosa, eu tenho muito prazer em beber cerveja ou vinho. Principalmente quando eu estou muito ansiosa com alguma prova, algo assim. Eu bebo um gole de vinho e parece que eu vou para outro lugar. Eu fico muito bem. Bom, o que me dá prazer é sentir medo, tipo pular de paraquedas, viajar de barco, qualquer coisa que me faça sentir medo me dá prazer. O que me dá mais prazer é comprar. Quando eu tô assim meio triste, meio ruim, eu vou pro shopping, vou pra alguma loja e eu compro muito e saio gastando dinheiro que eu nem tenho às vezes. Mas isso me deixa muito feliz e acho que é a melhor coisa que tem é comprar, cara. É até triste dizer isso, mas é verdade. Ouvir música quando eu tô sentindo, quando eu tô com alguma sensação específica. Algumas músicas têm uma carga emocional específica que gera um resultado específico e me dá um prazer específico. Bom, muitas coisas me dão prazer, mas eu acho que estar com quem a gente gosta e pessoas boas perto da gente são coisas que me dão prazer, assim. Compor música me dá prazer, e principalmente esse prazer contemplativo, né? Porque é aquele momento que eu tô encontrando uma parte abstrata ali de mim. Tem prazeres assim, tipo atração física, prazer que, sei lá, de repente a droga pode te dar, mas eu já não me ligo tanto mais com esses, assim, tipo, sei lá, eu sou budista, então eu vou largando pra lá essas coisas, sei lá. Parei de comer carne e tal, eu gosto de comer, mas eu abdiquei, né, de comer carne, me limitar um pouco quanto a isso, volto mais pra essa transcendental.
que existe uma busca por prazer que é saudável, e a partir do momento que existe uma frequência, né, que aquilo aumenta, aquele comportamento aumenta em frequência, ele está dando um salto do que é saudável para o que é patológico. Já é caracterizado como compulsão. O primeiro sintoma que você vai identificar é a quantidade de tempo que você fica naquela tarefa. Então, por exemplo, horas de academia, horas que você fica navegando na internet, horas que você fica em busca por alimento ou por qualquer outro tipo de drogas. Pensamentos repetitivos em relação àquele comportamento. Até um comportamento de isolamento de outras atividades, até porque como você se engaja mais naquele comportamento, que a gente chama de comportamento problema, você acaba se isolando um pouco mais do meio social. Esses são os 3 primeiros indícios que estão interrelacionados. Então você pode obter prazer por atividades simples, como atividades como alimentação, o sono, o sexo, e também por atividades sociais. Quando você está com aquela vontade muito grande durante o dia todo, ou até mesmo momentânea, e aí você consegue realizar aquele desejo, e aí sim, é um ápice do prazer. É quando você extravasa suas energias. É uma coisa que traz felicidade, que te liberta, aquela sensação assim, maravilhosa. É uma pena que esse seja o último episódio. Mas todos podem rever a série no nosso site www.bitsciência.uf.br, assim como todas as outras matérias dessa edição e das anteriores. E também temos novidades. No próximo programa vamos estrear a série Bits Sentidos, que é mais uma produção do LEIA, Laboratório de Experimentos Audiovisuais. Como não poderia deixar de ser, a série vai abordar nossos 5 sentidos: tato, paladar, audição, visão e olfato. Você não pode perder. Até a próxima. Tchau! Tchau!